Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Bem-vindos ao Tribunal Marítimo. Declaro aberta a sessão solene de posse de desembargador do Tribunal Marítimo. Convido os senhores desembargadores Marcelo Davi e Atila Cury para conduzirem o senhor Sérgio Moura, desembargador nomeado, a este recinto. Presentes nesta sessão, o senhor diretor-geral do pessoal da Marinha, Almirante Esquadra Renato Garcia Arruda, o senhor diretor da Procuradoria Especial da Marinha, vice-almirante Luiz Otávio Barros Coutinho, o senhor superintendente de operações da Secretaria Naval de Segurança Nuclear e Qualidade, vice-almirante Alexandre Reis Leite, senhor presidente dos magistrados, do Instituto dos Magistrados do Brasil, desembargador Jean Alberto Saad, senhor desembargador Antônio Carlos Esteves, o senhor presidente do Centro de Capitães, capitão de longo curso Plínio Rodrigues Calenzo, a querida, adorada senhora desembargadora honorífica Maria Cristina, senhores desembargadores do tribunal, senhoras, senhores, que nos honram com sua presença. Com a palavra, o tenente Alain Carvalho de Oliveira, secretário desta sessão. Convido os presentes a assumirem posição respeitosa para o canto do hino nacional brasileiro.
Com a palavra, o capitão-tenente Alain, secretário desta sessão. Leitura do decreto presidencial de nomeação. O presidente da República resolve nomear Sérgio de Moura para exercer o cargo efetivo de juiz civil do Tribunal Marítimo, na especialidade de armação de navios e navegação comercial. Brasília, 12 de junho de 2026, do 105º da Independência e 138º da República. Luiz Inácio Lula da Silva, José Múcio Monteiro Filho. Será lido pela Coordenadora de Recursos Humanos do Tribunal Marítimo o termo de compromisso e posse do senhor desembargador Sérgio de Moura. Termo de compromisso e posse do senhor Sérgio de Moura no cargo efetivo de juiz civil do Tribunal Marítimo, na especialidade de armação de navios e navegação comercial. Na presente data, nesta cidade do Rio de Janeiro, no plenário do Tribunal Marítimo, em sessão extraordinária, perante o juiz-presidente deste tribunal, Ralph Dias da Silveira Costa, vice-almirante RM1, compareceu o senhor Sérgio de Moura, nomeado pelo decreto de 12 de junho de 2026 do Presidente da República Federativa do Brasil, publicado no Diário Oficial da União, de 15 de junho de 2026, seção 2, para exercer o cargo efetivo de juiz civil do Tribunal Marítimo na especialidade de armação de navios e navegação comercial, na vaga decorrente de aposentadoria da juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 2º da Lei número 2180, de 5 de fevereiro de 1954. Em seguida, atendendo às exigências legais e observadas as formalidades regimentais, prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo e observar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto número 1171, de 22 de junho de 1994, e também aderiu ao Código de Conduta da Alta Administração Federal, de que trata a exposição de motivos número 37, de 18 de agosto de 2000, aprovada pelo excelentíssimo senhor Presidente da República em 21 de agosto de 2000. Ademais, o senhor Sérgio de Moura está ciente das proibições previstas no artigo 117 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, sendo declarado empossado no referido cargo, do que, para constar, eu, Isabel Cristina Lopes de Oliveira Silva, coordenadora de Recursos Humanos, lavrei o presente termo, que vai assinado pelo senhor juiz-presidente e pelo empossado. Rio de Janeiro, 29 de junho de 2026. Declaro empossado no cargo de desembargador do Tribunal Marítimo o senhor Sérgio de Moura. Assumo o cargo de desembargador do Tribunal Marítimo e prometo cumprir fielmente os deveres do meu cargo. Assinatura do livro de termo de compromisso e posse do Tribunal Marítimo.
Com a palavra, o senhor desembargador Júlio Neves, que fará a saudação ao desembargador empossado. Senhor presidente, autoridades presentes, aqui eu saúdo em nome do almirante esquadra Renato Garcia Arruda. O desembargador Sérgio está assumindo hoje a cadeira de armação de navios e navegação comercial. Vossa Excelência sabe, desembargador, que essa cadeira tem um legado grande da desembargadora Maria Cristina. O entendimento da desembargadora Maria Cristina se confunde com a jurisprudência dessa corte. Seus acordos são usados para nortear nossas decisões. Vou pedir uma licença poética ao Carlos Drummond de Andrade, quando ele escreveu sobre o 10º gol do Pelé. O difícil, o extraordinário, não é fazer 3.028 acordos, como a desembargadora Maria Cristina. É fazer um acordo, como o da desembargadora Maria Cristina. Então, desembargador, essa missão muito difícil, que Vossa Excelência vem cumprindo muito bem nesses 2 anos e 3 meses no cargo como suplente. O currículo do desembargador Sérgio é muito vasto. Ele fez Escola Superior de Guerra na melhor turma do CAEP. Isso segundo ele, a desembargadora, a doutora Andréia, pediu por questão de ordem, eu senti outra, a doutora Carme e outras autoridades, mas segundo ele é a melhor turma. Essa é sempre uma guerra que todo mundo faz. Questão de ordem aqui, mas como empatou, eu vou desempatar a melhor turma, desembargador Sérgio de Moura, porque é a turma do almirante Arruda. Então... Desculpe interromper. Perfeito. Obrigado, senhor presidente. Então, já esclarecido, basta falar que o desembargador Sérgio é muito conhecido por toda a comunidade marítima, não só aqui no Brasil, mas internacionalmente. Quando teve o furacão Katrina, lá no Golfo do México, em 2006, todo mundo se lembra, o desembargador Sérgio foi convocado para operar as embarcações que poucos no mundo conheciam, a operação da embarcação de posicionamento dinâmico para de posicionamento de pipeline, aqueles dutos de petróleo que ele, depois de 2 anos e meio lá, um trabalho reconhecido pelo americano e pelos seus serviços prestados. Presidente Ralph, Vossa Excelência sabe como é importante reconhecer quem nos ajudou na nossa formação. Então, nesse sentido, o desembargador Sérgio é extremamente grato à Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. A Demora Shipping, empresa que é fundador e ex-CEO, porque teve que deixar o cargo para assumir a função, é patrocinadora do SEAGA, com a adoção de salas de aula e laboratórios. Então, nesse ponto, o desembargador Sérgio tem extremo gratidão àquela escola que o ajudou a sua formação. Ele também tem um grande dedicação ao serviço, de cumprimento do dever. Quando ele foi nomeado para desembargador suplente, ele pensou na missão, vou sanear todos os processos do gabinete. Então, ele foi o desembargador que mais julgou o processo nos últimos 2 anos. Isso, ele tendo um concurso ultra difícil para fazer, com vaga única, quando tem um concurso de vaga única, só pode ser uma. E ele tinha essa missão de deixar pronto para o próximo desembargador que fosse assumir, que felizmente é ele. Né? E agora, como amigo, eu posso falar, ele tem um coração enorme. Mesmo sendo botafoguense, ele defendeu muito o nosso time, presidente. Sabia? Jogando polo aquático pelo Flamengo. Então, desembargador Sérgio, continue com toda a sua garra, dedicação, que Vossa Excelência faz tudo em sua vida, e em nome dos desembargadores do Tribunal Marítimo, desejo um continuado sucesso na carreira da nossa corte. Muito obrigado a todos. Obrigado. Com a palavra, a senhora procuradora Paula Bastos, que fará o discurso representando a Procuradoria Especial da Marinha.
Senhor Almirante de Esquadra, Renato Garcia Arruda, Senhor Presidente do Tribunal Marítimo, Vice-Almirante Ralph Dias da Silveira Costa, na presença de quem saúda as autoridades já nominadas, senhoras e senhores. É com grande honra que representa a Procuradoria Especial da Marinha nesta solene cerimônia de posse do desembargador Sérgio de Moura, que hoje passa a integrar esta egrégia Corte Marítima, assumindo a cadeira anteriormente ocupada pela eminente desembargadora decana Maria Cristina de Oliveira Padilha, na especialidade de armação de navios e navegação comercial. Esta ocasião reveste-se de especial significado, pois representa a continuidade institucional e a renovação dos propósitos desta respeitável casa, reafirmando seu permanente compromisso com a justiça, a segurança da navegação e a preservação dos elevados valores que orientam o direito marítimo brasileiro. Ao longo de sua trajetória profissional, o desembargador Sérgio de Moura construiu uma carreira sólida e exemplar, inteiramente dedicada ao setor marítimo. Graduado em Ciências Náuticas pelo Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, alcançou a categoria de capitão de longo curso, acumulando vasta experiência operacional em navios de bandeira brasileira e estrangeira, atuando em águas jurisdicionais brasileiras, no Golfo do México e na região do Caribe. Sua formação foi continuamente aprimorada por cursos de especialização internacional, destacando-se os estudos em posicionamento dinâmico na Escócia e em Sistema Global de Socorro e Segurança Marítima no Reino Unido, além de sua atuação como membro do National Institute em Londres, onde alcançou a categoria de Fellow, distinção reservada a profissionais de reconhecida excelência no cenário marítimo internacional. Também merece destaque sua formação em altos estudos de política e estratégia pela Escola Superior de Guerra, bem como sua expressiva atuação no setor empresarial, com mais de 3 décadas de experiência nas áreas de armação, afretamento e compra e venda de navios, consolidando-se como referência no segmento da navegação comercial. Essa sólida trajetória profissional, construída pela conjugação entre conhecimento técnico, experiência operacional, visão estratégica e espírito de liderança, certamente enriquecerá os trabalhos desta Corte Marítima e contribuirá para o contínuo fortalecimento de sua missão institucional. Hoje, ao recebermos o senhor nesta casa, celebramos não apenas a investidura em um novo cargo, mas também uma trajetória profissional construída com dedicação, conhecimento técnico e profundo comprometimento com as atividades marítimas. A nobre missão de julgar constitui um exercício de grande responsabilidade, que exige a capacidade de ouvir atentamente, ponderar com equilíbrio, agir com prudência e decidir com independência, sempre pautado pela busca da verdade, pelo interesse público e pelo permanente compromisso com a justiça. Tenho plena convicção de que o senhor reúne todas essas qualidades e que sua experiência profissional agregará novas perspectivas aos debates e deliberações desta casa, fortalecendo ainda mais a excelência dos trabalhos desenvolvidos pelo Tribunal Marítimo. Não poderia deixar de registrar, com especial deferência e profundo reconhecimento, a valiosa contribuição prestada pela desembargadora decana Maria Cristina de Oliveira Padilha ao longo de sua destacada trajetória nesta Corte Marítima. Sua dedicação incansável, competência admirável, serenidade e elevado espírito público deixaram uma marca indelével nessa instituição. Mais do que exercer suas funções com excelência, a senhora construiu um legado de compromisso, ética e amor ao serviço público, que permanecerá vivo na memória e servirá de inspiração às futuras gerações, que terão a honra de integrar esta egrégia Corte Marítima. Desembargador Sérgio de Moura, que suas decisões guardam o equilíbrio indispensável a quem julga, a firmeza daqueles que defendem a correta aplicação do direito e a sensibilidade necessária para compreender a relevância humana, social e econômica que envolve cada processo submetido à apreciação desta Corte. Ao iniciar esta nova etapa, o senhor soma sua vasta experiência e seu notório conhecimento das atividades marítimas à missão institucional deste tribunal, fortalecendo o compromisso desta casa com a justiça, a segurança da navegação e a defesa do interesse público em benefício de toda a comunidade marítima brasileira e do próprio Brasil, cuja prosperidade, desenvolvimento e soberania encontram no mar um dos seus mais valiosos patrimônios. Receba, assim, em nome da Procuradoria Especial da Marinha, esta homenagem, acompanhada de nossos mais sinceros votos de pleno êxito nessa nova singradura. Com a palavra, o ilustríssimo senhor doutor Rodrigo Dali, que fará o seu discurso representando os advogados que postulam neste tribunal.
Excelentíssimo desembargador presidente do Tribunal Marítimo, vice-almirante Ralph Dias, excelentíssimos senhores desembargadores desta Egrégia Corte do Mar, ilustre membros da Procuradoria Especial da Marinha, aqui em cumprimento na figura do vice-almirante Barros Coutinho, senhor diretor-geral do pessoal da Marinha, almirante de esquadra Renato Garcia Arruda, senhor superintendente de operações da Secretaria Naval de Segurança Nuclear e Qualidade, vice-almirante Alexander Reis Leite, senhor presidente dos magistrados do Brasil, desembargador Jean Albert de Souza Saad, senhor desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, senhor presidente do Centro de Capitães da Marinha Mercante, capitão de longo curso Plínio Rodrigues Calenzo, meus colegas advogados, defensores de direito marítimo e de segurança da nossa navegação e demais colaboradores da Marinha, bom dia. Senhoras e senhores, familiares e amigos, e de um modo muito especial, o nosso homenageado do dia, o desembargador Sérgio de Moura. É com profunda honra e senso de responsabilidade que subo a essa tribuna, em nome da advocacia, para saudar a investidura de um profissional cuja trajetória se confunde com a própria essência do homem do mar brasileiro. Celebrar a posse do Dr. Sérgio de Moura como desembargador titular deste egrégio tribunal, na especialidade de armação de navios e navegação comercial, é um marco de excelência para todos nós que militamos no direito marítimo. Antes de tratarmos do nosso homenageado do dia e da sua brilhante trajetória profissional, precisamos enaltecer esse egrégio Tribunal Marítimo, que é uma instituição quase centenária que prima pela inovação, mas que nunca deixou de se ancorar no passado e nas tradições. Como colaboradores na missão institucional da Corte de salvaguardar a segurança da navegação, nós, advogados, testemunhamos diariamente a sua evolução. O Tribunal Marítimo vem passando por uma verdadeira revolução silenciosa, pautada pela modernização e pela evolução digital. Longe de ser um tribunal estático, esta casa soube ajustar suas velas para navegar pelos novos tempos. A implementação definitiva do processo eletrônico por meio do CITM, a consolidação das citações e intimações eletrônicas, a realização de sustentações orais por videoconferência e a recente instituição do plenário virtual mostra que a Corte do Mar traçou sua derrota com firmeza e rumo ao futuro. Essas ferramentas tecnológicas trouxeram a celeridade, a transparência e a eficiência que a indústria marítima exige. O tribunal aproximou-se dos advogados, das empresas de navegação e dos marítimos, permitindo que a justiça marítima e sua relevante função registral sejam feitas de forma ágil, sem perder o rigor técnico e a segurança jurídica. É exatamente para esse tribunal moderno, digital e dinâmico que ganha ainda mais relevância a chegada de um especialista com profunda visão de vanguarda. O Tribunal Marítimo tem se lançado às novas tecnologias sem jamais abrir mão do seu próprio rigor técnico. Essa excelência passa pela expertise técnica, multidisciplinar, oriunda do seu corpo de julgadores, que agora, em caráter definitivo, ganha um grande especialista em armação de navios e navegação comercial, o desembargador Sérgio de Moura. Antes mesmo de integrar o quadro de julgadores do Tribunal Marítimo, o desembargador Sérgio de Moura não era um estranho a esses corredores. Tampouco as lides do mar. Sua jornada começou há mais de 4 décadas, quando ingressou na prestigiosa Escola de Formação de Oficiais da Marinha, EFON, no Centro de Instrução de Almirante Graça Aranha, CIAGA, graduando-se em Ciências Náuticas em 1986. Dali em diante, sua vida foi traçada pelas cartas náuticas. Dr. Sérgio galgou com esforço e dedicação ímpares cada uma das categorias de aquaviário do primeiro grupo, partindo de oficial de náutica até atingir o ápice de sua carreira em 2007, a função maior hierárquica a bordo de uma embarcação mercantil, a categoria de capitão longo curso e a função de comando.
Ao longo dessas 4 décadas, acumulou mais de 8.000 dias no mar, mais de 20 anos de sua vida inteira embarcado, enfrentando os desafios operacionais nas águas jurisdicionais brasileiras, no Golfo do México e no Caribe. Ele conhece como poucos o balanço do navio, a complexidade da meteorologia, a responsabilidade de uma tripulação e os riscos reais de uma atividade marítima. Mas sua busca pela excelência nunca se limitou aos passadiços dos navios. Ele compreendeu que o mar exige conhecimento técnico global, buscou especialização internacional em posicionamento dinâmico no Aberdeen College, na Escócia, e GMDSS na Liverpool College, na Inglaterra. Sua competência o levou a ser aceito ao conceituado Nautical Institute de Londres, onde foi eleito Fellow em 2010, uma distinção reservada apenas àqueles que prestam com contribuições extraordinárias à comunidade marítima mundial. No plano nacional, o desembargador refinou sua visão estratégica na Escola Superior de Guerra, concluindo os altos estudos de política e estratégia e o curso de superior de defesa. Mais do que um grande comandante e um intelectual do mar, Dr. Sérgio empregou seu vasto conhecimento também na armação de embarcações, ao fundar em 1993 a Demoura Shipping Limitada, acumulando mais de 30 anos de experiência na área de navegação, com foco cirúrgico exatamente em armação, afretamento e compra e venda de navios. Essa irretocável carreira justificou sua nomeação pelo Presidente da República, em dezembro de 2023, como suplente de juiz civil do Tribunal Marítimo, na especialidade de armação de navios e navegação comercial, assumindo plenamente o exercício das funções em abril de 2024. Desde então, nós, advogados e toda a comunidade do mar, passamos a contar com seu notório saber técnico em nossos julgamentos. A tarefa aceita pelo desembargador Sérgio era árdua: substituir a nossa eterna decana, a desembargadora Maria Cristina de Oliveira Padilha. Após cerca de 36 anos na cadeira, tendo participado de mais da metade dos julgamentos já proferidos por essa egrégia Corte do Mar, a inesquecível desembargadora Maria Cristina, que sempre nos brindou com seu brilhantismo, sem jamais tirar o sorriso do rosto, se aposentou. Todavia, o destino reserva ápice àqueles que não temem o desafio. Dr. Sérgio de Moura assumiu o timão da cadeira de especialista de armação de embarcações e começou a exercer a sua função com maestria. Mas não parou por aí. O desembargador Sérgio não só não se acomodou na suplência e, em dezembro de 2025, submeteu-se ao rigoroso e disputadíssimo concurso nacional para a vaga definitiva de especialista em armação de navios e navegação comercial. Em um concorrido certame, ele provou o que todos nós já sabíamos e foi aprovado em primeiríssimo lugar. Sua vitória no concurso, pelo mérito indiscutível, permitiu que estivéssemos hoje nesta cerimônia em que celebramos a sua permanência definitiva nessa casa. Não se trata apenas de uma cessão de cargo, trata-se de coroação de uma vida inteira dedicada à indústria do mar e ao estudo. Hoje, não é só o desembargador Sérgio que celebra essa grande conquista. Podemos afirmar que toda a comunidade do mar está em festa em poder contar com a sua especialidade e brilhantismo nos relevantíssimos julgamentos que ocorrem neste egrégio Tribunal Marítimo. Desembargador Sérgio de Moura, a advocacia o saúda e celebra a sua posse. O senhor é a personificação do desembargador que o Tribunal Marítimo moderno necessita. Possui o conhecimento técnico de quem comandou navios, a visão estratégica de quem geriu a empresa de navegação, a bagagem acadêmica internacional e o compromisso ético de ser um homem do mar. Sua presença no colegiado nos dá a certeza que as inovações tecnológicas desta Corte serão acompanhadas de julgamentos de altíssimo nível técnico, sempre justos, céleres e sensíveis à realidade da prática do mar. Em nome de todos os advogados que aqui clamam por justiça,
Desejo-lhe um mandato definitivo, repleto de sabedoria, discernimento e sucesso. Que o senhor continue a iluminar as decisões desta Corte com o farol do seu conhecimento. Bons ventos, mares tranquilos nesta nova e definitiva missão. Boa tarde. Com a palavra, o senhor desembargador Sérgio de Moura. Excelentíssimo Almirante de Esquadra, Renato Garcia Arruda, diretor-geral do Pessoal da Marinha, dileto amigo e colega do Grupo ECO do CAEP 2014, em nome de quem cumprimento todos os presentes já nominados. Trata-se de uma efeméride. Em 92 anos do Tribunal Marítimo, houve 47 juízes e a última posse de juízes do TM ocorreu 16 anos atrás. Desde quando assumi o Gabinete de Navegação Comercial e Armação de Navios, como suplente de juiz em exercício em abril de 2024, lidei com a responsabilidade que tive sobre todos os aspectos de continuar a obra e o legado deixados pela desembargadora Maria Cristina, o que somente foi alcançado com sucesso com a fundamental assessoria da doutora Andréa Horta, do assessor Paladino e do assistente Diogo, por quem inicio meus agradecimentos, passando pelo pai Wilson, paraquedista 278 da segunda turma, de paraquedistas do Brasil, fotógrafo e cineasta, pela Moenícia, professora das redes privada e pública, municipal e estadual, e pelos meus tios Leon e Heloísa Londo, ambos médicos, quarteto que me formou cidadão responsável e forjou o meu caráter. Continuo meus agradecimentos às instituições que me proveram gratuitamente os melhores ensino e instrução, a saber, o Colégio Santo Antônio Maria Zacaria, de 1971 a 1981, o curso Tamandaré, em 1982, a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, de 1983 a 1975, e a Escola Superior de Guerra, em 2014, passando pelos meus colegas de turma EFON 85 e CAEP 2014, que tomei como exemplos a serem seguidos, alguns aqui presentes, concedendo-me o privilégio da companhia, e à minha família, que sempre me apoiou em todos os momentos. E finalizo os meus agradecimentos aos responsáveis pela minha aprovação no concurso. Doutora Andréa Horta, professora de Teoria do Processo, Oratória e Dicção. O doutor Arnaldo Souto Maior, professor de Direitos Administrativo, Penal Correlato e Processual Civil. A comandante Joana Peralva Paruolo, professora de Técnica de Concurso, Lei 2180 de 54 e Regimento Interno Processual do Tribunal Marítimo. Ao comandante Bernardo Bastos e seu curso Bravo Zulu, pela disponibilização do seu banco de questões de direito marítimo, e ao doutor Luiz Roberto Levenciano, meu professor de prova oral, materializados e eternizados na forma de peças navais que mandei forjar e lhes serão entregues após essa cerimônia. Desejo e trabalharei para que, com minha formação e experiência profissional, continue contribuindo com a expertise dos membros desse colegiado marítimo quando de julgamentos da competência desta Igreja Corte. Privilégio cerrar fileiras com este seleto sexteto em prol da justiça e segurança para a navegação, agora não mais suplente em exercício, mas pleno, após aprovação em concurso nacional de vaga única. Que nesta nova singradura minha bússola permaneça sempre orientada pelos valores da justiça, que o leme de minhas decisões seja conduzido com firmeza, prudência e independência, e que a experiência acumulada ao longo de minha trajetória seja o farol a iluminar cada julgamento.
No direito marítimo, a navegação exige atenção constante às mudanças de vento, às correntes e às marés. A magistratura requer conhecimento técnico, equilíbrio e serenidade para conduzir cada caso ao seu porto seguro, a realização da justiça. Que a minha travessia nos próximos 13 anos seja segura e repleta de realizações e que eu honre essa missão, deixando um legado que sirva de referência para toda a comunidade marítima. Inspirado em John Kennedy, nunca perguntei o que meu país poderia fazer por mim, mas sempre me questionei se estava fazendo tudo o que podia pelo meu país. Creio que sim, e agora tenho mais essa oportunidade de continuar fazendo. Tudo pela pátria. Com a palavra, o senhor presidente do Tribunal Marítimo, vice-almirante Ralph Dias da Silveira Costa. Senhor almirante de esquadra Arruda, diretor-geral do pessoal da Marinha, a quem cumprimento e cumprimento todos os desembargadores, almirantes, senhoras, senhores, desembargadores desse Tribunal Marítimo, num lindo dia de sol, um dia que envolve a esperança, né, da nação brasileira, e mais tarde lograrmos o êxito. Eu fiz as contas aqui, Sérgio de Moura, desembargador do Tribunal Marítimo, são 13 letras e vai dar sorte. Bom, senhoras e senhores, é com grande satisfação que realizamos esta sessão solene destinada à posse do desembargador Sérgio de Moura no cargo de juiz civil especialista em armação de navios e navegação comercial. A cerimônia de hoje representa muito mais do que o preenchimento de uma cadeira no nosso colegiado. Ela simboliza o reconhecimento do mérito, da competência e de uma trajetória profissional construída ao longo de décadas, dedicadas ao mar, à navegação e ao desenvolvimento da Marinha Mercante brasileira. Ademais, registra-se a sua participação com êxito no certame público para preenchimento da vaga. O Tribunal Marítimo, ao longo de seus 92 anos de existência, consolidou-se como uma instituição singular no Brasil. Sua força resiste justamente na pluralidade de conhecimentos que compõem esse colegiado, reunindo magistrados oriundos da Marinha, do direito e da atividade marítima, permitindo que os acidentes e fatos da navegação sejam apreciados sob diferentes perspectivas técnicas e jurídicas. Vivemos um momento em que o Brasil busca ampliar sua participação no comércio internacional, fortalecer sua cabotagem, aumentar as capacidades do apoio marítimo, modernizar seus portos e consolidar sua economia do mar. Nesse cenário, o Tribunal Marítimo permanece como referência técnica e jurídica, oferecendo segurança institucional aos diversos atores do setor marítimo. A cadeira de especialista em armação de navios e navegação comercial possui papel estratégico. Ela traz para o julgamento a visão de quem conhece na prática os desafios da operação dos navios, da gestão empresarial do transporte marítimo, da logística e do comércio internacional. E ainda nesta toada, o desembargador empossado tem uma obrigação inerente ao cargo: substituir a desembargadora honorífica Maria Cristina, que esteve nesta cadeira por 36 anos. Desembargador Sérgio de Moura, o senhor já vinha colaborando com esta corte como juiz convocado e demonstrou durante esse período absoluta dedicação e afinamento com os valores dessa instituição. E, a partir de hoje, assume definitivamente a responsabilidade de integrar este colegiado, contribuindo por uma missão que ultrapassa o julgamento dos processos. Tenho plena convicção de que a experiência acumulada pelo senhor enriquecerá ainda mais nossos debates e contribuirá para que esta corte continue exercendo sua missão com independência, equilíbrio e excelência. Seria um pleonasmo dizer bem-vindo após 1 ano e 3 meses trabalhando de forma profícua e eficaz. Mas, de qualquer forma, o melhor voto que se aplica neste momento é bem-vindo e boa sorte. Sucesso!
Declaro encerrada a sessão solene de posse do desembargador Sérgio de Moura. O senhor presidente convida todos os presentes para uma confraternização na antessala do plenário.